Estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão, Mestre divino. Acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti, Mestre divino. Nos ensina a viver, em ti encontrar a paz, eterna paz. A grandeza do infinito, na beleza de uma noite,
que choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda,
Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Bom dia a todos. Vamos à leitura da nossa página do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Jesus. João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância,
é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Graças a Deus. Com os nossos pensamentos voltados para a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, sintonizados, vibrando com o nosso Pai, com Jesus, com a Virgem Maria, com os trabalhadores, médicos e enfermeiros da espiritualidade de luz, iniciaremos a nossa prece, voltados nosso pensamento para aqueles irmãos que precisam de amparo, de bênçãos, de conforto e que mentalizam a nossa casa, buscando encontrar o conforto, o remédio que precisam e merecem. E assim iniciamos a nossa prece com agradecimentos ao Pai, agradecendo por tudo que recebemos, a nossa saúde, o alimento, nosso lar, nossa família, nosso trabalho, o amparo, o conforto, o colo do nosso Pai, que nos coloca, que nos ampara em todos os instantes, principalmente quando estamos enfraquecidos, necessitando desse Pai misericordioso. E agradecidos, pedimos, Senhor, olhe pela nossa humanidade, nosso planeta, nossos governantes. Olhe por todos os doentes, físicos e espirituais. Olhe por aqueles irmãos que estão desanimando, que estão depressivos, que estão se sentindo sós e desamparados. Que eles tenham força, fé e resignação para ultrapassar esse momento de dificuldade. Olhe pelos cientistas para que eles tenham boas intuições para nos trazer o remédio que precisamos. Olhe pelos médicos e enfermeiros que estão na linha de frente, trabalhando por nós. Olhe por aqueles que estão presos no vício e na criminalidade.
por todos aqueles irmãos que estão no descaminho, precisando de Ti, Senhor. Esteja conosco em todos os momentos, nos dê o amparo, nos dê a força para que sigamos em frente, confiantes de que não estamos sozinhos, para que possamos evoluir e trilhar o caminho que queres para todos nós, teus filhos, que tu tanto ama. Que o Senhor nos proteja e nos ampare, que nos dê uma reunião tranquila, harmoniosa e que estejamos sempre sintonizados no teu amor, que é infinito. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. O estudo de hoje está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós vamos estudar do item 3 ao 5, cujo título é Diferentes categorias de mundos habitados. Então, está escrito no Evangelho: do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diferentes mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, aos que seus habitantes são ainda inferiores ao da terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, baseando-se nas diferenças mais acentuadas, divididos de um modo geral, como se segue. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas medidas.
Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingir a perfeição. Quando atingirem sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passa para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em que cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Agora vamos entender melhor o que está escrito. Conforme os ensinamentos passados pelos Espíritos, vemos que há mundos mais atrasados e outros mais adiantados que a Terra, e que tudo depende do grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Sendo o espírito imortal, está sujeito à evolução segundo seu livre-arbítrio, e desta forma tudo depende do que vai fazer enquanto encarnado, e como consequência irá habitar o mundo apropriado ao nível de evolução alcançado por ele. Assim vemos que os mundos se diferenciam uns dos outros, tanto física como moralmente, de acordo com o grau de evolução dos que habitam nele. Kardec, através de seus estudos realizados, nos ensina que há mundos inferiores, intermediários e superiores. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam, a vida moral quase não existe, vivem quase que exclusivamente para sua sobrevivência e a satisfação das necessidades físicas e materiais. Os espíritos são guiados pelo instinto mais do que pela razão. E através da luta pela sobrevivência, vão se desenvolvendo espiritualmente, até chegarem ao ponto de se preocupar com o próximo. Isso quando deixarem o egocentrismo e o amor próprio, passando a ter o amor ao seu próximo. Os mundos inferiores ou primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os espíritos, ao saírem dos mundos inferiores, passam para um mundo intermediário, onde o bem e o mal se mesclam. Quando o mal prevalece, temos mundo de expiação e de provas. É o caso do nosso planeta Terra, onde ainda os seres humanos passam por tantas dificuldades e que diariamente vivenciamos essa situação. Temos várias notícias que muitas das vezes nos espantam, ficamos pensando, por que isso? Porque ainda o mal consegue prevalecer.
Mas um dia isso vai passar. É evolução. Quanto mais os espíritos se melhorarem, aprenderem, tiverem a preocupação de se melhorar moralmente, eles vão evoluir espiritualmente. Nós na Terra estamos passando por um momento bem difícil, mas isso tudo um dia passará, porque está dentro do ciclo de evolução que nós temos que passar. E temos que tirar lição de tudo que acontece. O que devemos mudar? Para as coisas também mudarem. O que devemos fazer? São momentos de reflexão. Não devemos nos espantar com as notícias ruins. E sim, refletirmos em cima do que está acontecendo para ver em que ponto que temos que melhorar. Que cada um de nós que evolui moral e espiritualmente contribui para a evolução de toda a humanidade. Isso são ciclos naturais. Deus nos criou para evoluirmos e temos muito ainda que aprender. Mas um dia isso vai passar, vai mudar. O próprio planeta, se observarmos, está mudando. A gente vê pelas mudanças dos climas, pela mudança até das próprias sociedades, que são diferentes. Um país é diferente do outro. E há muitos países que estão deixando as coisas muito atrasadas para melhorar. Aos movimentos de melhora. Os grupos se reúnem para melhorar, porque passam a entender que não podemos ficar totalmente apagados. Nós temos que evoluir. E cada um que se melhora espiritual e moralmente, contribui para a melhora da humanidade. Quando o bem passa a ser a preocupação da maioria, os espíritos vão em busca do seu desenvolvimento intelectual e moral. Daí começam a buscar a igualdade, a fraternidade e a solidariedade. E nós também vemos isso diariamente acontecer. Assim, os espíritos estão preparados para mudar de categoria, indo para um mundo superior ao que se encontram, o mundo de regeneração, onde os habitantes são mais felizes, mesmo que ainda tenham débitos a expiar, mas que estão feitos com mais consciência e sem sofrimento, trabalhando para o bem de todos. Os espíritos encarnados, conforme o grau evolucional que atingem, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até atingir o estado de espíritos puros. E é assim que se cumprem as palavras de Jesus: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Assim vemos que nenhum espírito se perde e que habitamos um mundo compatível com a nossa evolução e que a responsabilidade desta evolução é nossa. Cabe a cada um de nós seguir os ensinamentos de Jesus para trilharmos o caminho de ascensão espiritual e moral, que devemos nos esforçarmos para nos melhorarmos espiritual e moralmente, a fim de alcançarmos níveis superiores ao que estamos. Somos todos espíritos em evolução e só depende de nós. E é no presente que construímos o nosso futuro, a nossa vida futura. Tudo depende de nós. Somos responsáveis pelo que fazemos. E se seguirmos as leis de Deus, estaremos seguindo para uma vida melhor. Estaremos trilhando um caminho
que nos leva à ascensão espiritual até chegarmos à condição de espíritos puros. Para isso fomos criados por Deus. Deus criou todos nós, simples e ignorantes. E com o nosso tempo de evolução, nós vamos aprendendo. E de acordo com tudo aquilo que nós aprendemos, nós vamos evoluindo. Se nós observarmos o tempo, a era que se diz da pedra, o tempo que a pessoa morava em caverna, quanta coisa nós melhoramos. Até a própria parte material, as invenções, toda parte que se cria para aliviar o nosso trabalho diário, para aliviar o nosso transporte. Antigamente se andava a pé, agora se tem vários tipos de como a gente se movimentar, sem se andando por distâncias enormes. Tudo isso é permitido por Deus, para que nós possamos evoluir, usar a nossa inteligência. Para isso fomos dotados de inteligência, para sabermos distinguir o bem do mal, para podermos criar coisas que contribuem para o bem-estar da humanidade, o nosso bem-estar, facilitar o nosso trabalho. Se nós formos pensar como foi construída uma pirâmide, aquelas pirâmides do Egito, e comparar como é construídos os prédios atualmente, olha quanto que nós evoluímos. E assim, usando a inteligência, raciocinando, refletindo sobre o nosso comportamento, é que nós vamos crescendo espiritualmente, evoluindo espiritualmente. Deus nos dá todas as possibilidades de evolução. Cabe a cada um de nós. E cabe a cada um de nós o nosso futuro, para habitarmos planetas, espaços melhores. A Terra ainda vai se tornar um planeta maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. Se a gente vê o lado bom, há muita coisa boa acontecendo no mundo. Há muita coisa que está fazendo com que o ser humano desperte para o lado bem e não para o lado do mal. É que acontece que muitas das vezes as notícias negativas aparecem mais. Mas se nós formos procurar ver, principalmente nessa fase difícil que nós estamos passando, nós vamos ver como as pessoas estão ajudando umas às outras, estão se preocupando com o seu próximo, não estão se preocupando só com a sua vida, com o seu bem-estar, não está se preocupando só com a sua família, está se preocupando com o próximo. Então isso tudo nós vemos que a humanidade está melhorando. A humanidade está caminhando para um mundo melhor, para uma vida melhor. E como eu já disse, tudo depende de nós. Cada um de nós que evolui, contribui para a evolução da humanidade. Cabe a cada um de nós avaliar o que temos que melhorar, para habitarmos um mundo melhor, um mundo do bem, um mundo onde mais vai reinar o amor ao próximo, o amor que vem de Deus, o amor que Jesus nos ensinou, o amor sem limites, o amor universal, o amor incondicional. É aquele amor que não espera nada do outro. É aquele amor que a gente ama por amar, por saber que o nosso próximo é nosso irmão. E assim nós vamos evoluindo, alcançando níveis superiores ao que nós estamos, conseguindo subir a escada da evolução, contribuir para a evolução do nosso planeta. Cada ser que evolui é um ponto de luz a mais nessa imensidão de pessoas que existe dentro do planeta. Nada se perde, nada. Espírito nenhum se perde. Ninguém vai ficar
sem evoluir. Muitos deles vai acontecer que eles vão ser aproveitados num outro local para que eles possam dar continuidade com aquilo que ele já sabe, com aquilo que ele aprendeu aqui. Então nada se perde. Deus é sábio, pois sábio nos criando e nos dando oportunidade, dando o livre-arbítrio. Por isso que o livre-arbítrio tem que ser também com responsabilidade, sabendo que vai assumir tudo aquilo que fez. Se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Se plantar o mal, vai colher o mal. Não é castigo, é o processo. Se eu plantar uma semente estragada, ruim, não vai dar nada. Agora, se eu plantar uma semente sadia, vai brotar, vai florescer, vai frutificar. É assim a nossa vida. É para isso que nós fomos criados, para o bem, para crescer, para contribuir. Nós trabalhamos junto com Deus, evoluindo e auxiliando o nosso próximo na evolução dele. E cada um que dá um exemplo positivo, alguém vai aproveitar. Então, aí está as diferentes moradas, as diferentes categorias dos mundos, que depende muito de cada espírito, depende muito do que cada um faz. E assim nós vamos crescendo, evoluindo e contribuindo. E aqui eu termino o estudo de hoje, desejando que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós e que nós possamos aproveitar isso, fazendo uma análise da vida que estamos levando e o que nós queremos para o nosso futuro. E que a paz de Jesus esteja no coração de cada um, que tudo que Ele vem nos ensinar, nós possamos aproveitar ao máximo para que Deus possa ver os seus filhos evoluírem. Ao término da nossa reunião, antes de iniciarmos a nossa prece final, mais uma vez elevemos o nosso pensamento, vibrando por aqueles irmãos que estão em tratamento, por aqueles irmãos que estão nos hospitais, que estão num leito de dor, esperando, aguardando o remédio para seus males físicos e espirituais. Pedimos não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados, que todos possam ser atendidos pelo amor do nosso Pai, pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade de luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Senhor, pela graça que nos concede, a nós encarnados, cada um em seus lares, porém junto em vibrações de amor, paz e luz, com os nossos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Miguel, estudando o Evangelho que Jesus nos trouxe. Possamos nós, através desses ensinamentos, nos distanciarmos sempre das dificuldades que outros irmãos ainda trazem com orgulho, egoísmo, apego demasiado às coisas materiais, sem exercer a caridade. Auxilie-os através de seu grande amor. Apiede-se do nosso planeta Terra, iluminando todos os países que o compõem. Abençoe sempre a nossa Casa de Miguel. Ilumine, acordando os dirigentes de nosso Brasil para a luz.
Apiede-se deste momento de pandemia, onde muitas pessoas estão precisando da presença amiga de Jesus. Gratidão eterna, Pai. Gratidão eterna, Jesus. Gratidão eterna, Maria. Graças a Deus.